ao elenco do Goiás, que é o Kennedy. O Kennedy, que tem 20 anos de idade apenas. Na última temporada ele estava emprestado ao Porto B, tá? O time B do Porto, que disputa a segunda divisão local. Foram 7 jogos e 1 gol marcado. Nesta atual temporada, o Kennedy foi titular em apenas 2 dos 7 jogos que ele acabou participando. Marcou um gol contra o de Leiria, né, jogando dentro de casa, 13 minutos naquele jogo, e acabou marcando o seu golzinho, o primeiro dele em solo europeu. Essa informação foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor. E é o seguinte, sobre o Kennedy, o Goiás ele vai reintegrar o jogador ao seu elenco. Eu só não consigo confirmar para vocês neste exato momento se vai ser para o time sub-20 ou para o profissional, mas o fato é que o Goiás deve sim aproveitar o jogador nesta reta final de contrato. Por que eu digo isso? Ele volta agora do Porto de empréstimo e tem vínculo no Goiás somente até dezembro dessa atual temporada. Como ele tem 20 anos, o aniversário dele foi em março, então ele ainda tem idade para participar do Sub-20. O Goiás Sub-20, que inclusive está muito bem, engatou 4 vitórias consecutivas no Brasileirão da categoria. Eu gosto do Kennedy, tá? Um jogador de mobilidade, pode fazer uma função tanto como um centroavante, quanto também um segundo atacante, destro, 1,77 m de altura. Acho que para a Série B seria um pouco demais, né? A gente exigir que o jogador voltasse agora e fosse o nome 100% aproveitado, até porque no elenco profissional, no Goiás ele nunca jogou. Só no Cuiabá, né? No Cuiabá em 2022 foram 6 jogos no Mato Grossense e 1 gol marcado. Pelo Goiás Sub-20 teve sim um bom destaque no Brasileirão do ano passado, com 3 gols em 11 jogos, e acabou sendo negociado com o Porto. Era o seguinte, o contrato dele, o Goiás até recebeu uma quantia financeira por esse empréstimo, tinha uma opção de compra, mas o Porto acabou não exercendo essa opção de compra, por isso que agora, neste exato momento, ele acaba retornando a Serrinha. Pode deixar a sua opinião a respeito desse atacante também, 20 anos de idade, natural de Cuiabá, ele que começou nas categorias de base do Brasilis, né, esse clube do interior de São Paulo, passa também no Corinthians, sub-15, no Bahia, sub-17, no Cuiabá acaba chegando na equipe sub-17 também, um bom destaque pelo time sub-23 e estreando no profissional do Dourado em 2022. No ano passado, 11 jogos pelo Goiás, 3 gols marcados, e lá no futebol português, estas 7 aparições, né, pelo Porto B, que disputou a segunda divisão, mas não conseguiu uma grande sequência, não conseguiu ser um destaque. Pode deixar o seu pitaco, acho que é um nome interessante, tá? Já tem essa experiência não só em clubes grandes aqui do Brasil, né, como Goiás, como Corinthians, como Bahia, só que também tem esse aspecto do futebol europeu, né? Eu testaria o Kennedy, tá, nesses jogos aí do Campeonato Brasileiro Sub-20 para ver o que dá nesse contrato curto também, somente até dezembro. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. O que você pensa, né, a respeito desse jogador, se já viu ele atuar, e este bom momento, né, do Goiás Sub-20, que bom que pelo menos nas categorias de base o Goiás conseguindo voltar a revelar jogadores ou pelo menos fazer boas campanhas. A revelação ela acaba demorando um pouco mais, mas acredito que o Goiás está no caminho certo. Finalizando o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um jogador ex-Goiás que eu já vi muitos de vocês se perguntando, pedindo ele de volta aqui na Serrinha, que é o Jean Carlos. Você lembra dele? Aquele mesmo Jean Carlos lá do Campeonato Brasileiro, Goianão de 2017, foi assim, razoável, né, aqui no Goiás, 30 jogos e 5 gols marcados, além de 2 assistências, naquela época ainda emprestado pelo São Bernardo. O que eu posso trazer para vocês sobre o Jean Carlos? Desde que ele deixou o Goiás, ele foi procurado sim, tá? Em 2022, o Goiás fez uma procura pelo Jean Carlos após aquela Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele foi muito bem, vocês vão se lembrar, com o Hélio dos Anjos, o Náutico começa arrebentando. Se eu não estiver enganado, acho que eles venceram os 5 primeiros jogos, né? Assim, estava disparado, era certeza que ia subir, acabou não acontecendo, né? E em 2022, para aquela disputa da Série A, houve sim uma consulta do Goiás, só que como ele ainda tinha contrato no Náutico, acabou exigindo uma compensação financeira muito alta, era aquele Goiás que ainda não estava, digamos, tão gastão. Hoje o salário dele no Juventude deve girar mais ou menos na casa de 150, no máximo 200 mil reais mensais, e vem jogando bem, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Jean Carlos, né, aliás, desse lado, segundo o SofaScore. Na Série A são 9 jogos, 3 gols e 1 assistência, uma campanha muito boa, inclusive, do Juventude nesse ano, e na temporada são 5 gols e 7 assistências. Gosto muito do Jean Carlos, sendo sincero com vocês, tá? Acho que o Goiás, ele precisa
de um jogador nesta característica, tá? Um meia armador ou até mesmo um meia esquerda, o Jean Carlos pode fazer essas duas, mas que tem essa característica de finalização de fora da área. O Goiás não chuta de média e longa distância, acho que isso faz falta sim.